Estamos na terça-feira e hoje é dia santo de guarda na nossa fé, é dia de Nossa Senhora na sua Imaculada Conceição, a Imaculada Conceição da Virgem Maria, a Imaculada Conceição da Senhora, Mãe de Jesus e da Igreja. Um dia muito bonito que vai revelar o papel de Maria desde o início, pensada por Deus, querida por Deus para a salvação. Eu os convido então a vivermos a palavra com Maria, aquela que Deus quis que entrasse na história da salvação, que Deus desejou, a amada de Deus, a predileta, a mulher mais ilustre da Sagrada Escritura. Vamos então com Maria em Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Como ela, com toda humildade, sempre fez, invoquemos Deus para que esteja conosco, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Imaculada Conceição de Maria, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, já parte da nossa devoção com esse título. Essa festa que nasceu muitos anos atrás e que foi tornada dogma a partir de toda uma fé da Igreja muito antiga. Foi tornada dogma em 1854 pelo Papa Pio IX. Um dogma é a afirmação agora categórica de que algo é verdade da fé, mas não nasce de cima para baixo, vem de uma fé cultivada às vezes por milênios na Igreja. A comunidade da Igreja sempre acreditou que Maria foi preservada da mancha do pecado original, em vistas dos méritos do Cristo, o mérito que Jesus, o único Salvador da humanidade, conquistaria na cruz, nos livrando do castigo devido ao pecado das origens, foi aplicado antecipadamente a Maria, porque Deus quis essa mulher. Deus quis a Virgem Maria para ser mãe do seu filho, e para que o seu filho nascesse sem a mancha do pecado, era preciso que a sua mãe já fosse purificada antecipadamente, e assim se deu com Maria, mas em vistas do Cristo e pelos méritos dele. Mas é muito importante que a gente também tenha com muita alegria na nossa fé que Deus quis, eu repito, Maria como participante privilegiada da história da salvação. Ele quis a mulher. Era importante, se Adão e Eva foram os responsáveis no início por toda a tragédia que originou o pecado para toda a humanidade, Cristo veio e Ele é único Salvador, eu repito também, Deus Salvador. Mas o papel da mulher era importante ser destacado também. Maria tem esse papel preponderante na história da nossa salvação.
pela sua cooperação como nenhuma outra criatura, pelo seu sim dito numa totalidade de corpo, de alma, de vontade, de desejo. Ela foi inteiramente de Deus. Maria não tem par, não tem comparação na história da salvação. Depois de Jesus, ninguém foi como Maria. De todas as criaturas, é, portanto, a mais meritória, por causa do sim e da sua relação com o Filho de Deus. Nela, tornada arca da aliança, Deus fez gerar o seu Filho como homem. Deus quis Jesus participando da história da humanidade por dentro, como um ser humano, e escolheu Maria para lhe dar um corpo. A carne, o sangue, tudo veio de Maria. Agora nós temos então a história da salvação se realizando pelo sim de Nossa Senhora. Pelo sim dela entra a salvação no seu ventre e, consequentemente, para todos nós. Então que festejemos hoje com aquela que foi preservada da mancha do pecado original, imaculada, sem mácula de pecado, aquela que antecipa já o que será o destino de todos nós, aquela em quem se realizam as maravilhas, porque humilde como ninguém se fez serva. A mãe do rei se fez serva de todos e aqui já se coloca a serviço de sua prima Isabel. Não se pode servir a Deus sem se tornar humildemente servo dos homens. Maria nos dá esse exemplo. Rezemos com Maria, pedindo a graça de Deus, que nós também sejamos plenos de Deus, que o nosso coração se abra num sim sempre maior, cada dia novo, e que a gente possa aprender dela a nos fazermos servos. Deus, concedei-nos essa graça ao festejarmos a Imaculada Conceição de Maria, sermos cada vez mais livres das consequências do pecado, cada vez mais libertos, possamos oferecer também o nosso sim incondicional e o nosso serviço ao Senhor, servindo os irmãos. Isso pedimos com a ajuda de Maria e em nome de Jesus, nosso único Salvador. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.